Salve, salve, galerinha do nono ano. Na aula anterior, nós resolvemos equações do segundo grau incompleta. Na aula de hoje, nós vamos aprender a resolver equações do segundo grau completa. Então, a imagem aí, vamos estudar bastante. Como resolver? Primeiro passo, escrever os coeficientes A, B e C. Lembrando que A coeficientes são números, o A é o número que acompanha a letra ao quadrado, o B é o número que acompanha o x e o C é o número puro, que não tem letra. Segundo passo, escrever o discriminante ou delta, que é esse triângulo. Quando eu falo em discriminante ou delta, é esse triângulo. Ele é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Terceiro passo, calcular o discriminante. Nós vamos substituir os valores de A, B e C nessa fórmula e resolvê-la. Quarto passo, substituir na fórmula resolvente da equação do segundo grau e resolver. No Brasil, a gente costuma falar fórmula de Bhaskara, mas nós vamos trabalhar com fórmula resolvente, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Não, está errado. Aqui é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Mas quem é b ao quadrado menos 4ac? É o delta. Então, eu posso escrever também dessa forma. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Isso tudo dividido por 2 vezes o a. Então, nós temos 4 passos para resolver a equação do segundo grau completa. Analisando o discriminante ou delta, ou seja, o triângulo, né? A gente sabe que o delta é a quarta letra, né? Sabe-se, né, que o delta é a quarta letra do alfabeto grego que se assemelha a um triângulo. Então, eu vou falar assim. Então, o delta, que é o triângulo, ou discriminante, que é o triângulo, que é o b ao quadrado menos 4ac, ele determina a quantidade de raízes, né, e a sua existência. Então, quando o delta for maior que zero, o maior está aberto, né, sempre o sinal está aberto para o maior. Então, o maior é delta. Delta maior que zero é um número positivo. Quando o delta é positivo, as raízes serão iguais e distintas, ou seja, iguais e diferentes. Quando o meu delta, que é o meu triângulo, for igual a zero, o meu b ao quadrado menos 4ac, as raízes serão reais e iguais, serão idênticas, né? Eu falo que é uma raiz dupla, porque eu tenho duas raízes reais iguais. E quando o meu delta for menor que zero, ó, o sinal está aberto para o maior. Então, zero é maior que delta, ou seja, delta menor que zero. Não existe raízes, não terá raízes reais, não existe raízes no campo dos números reais. Existe sim raízes no campo dos números complexos, que nós veremos bem mais adiante. Por que, professor, que quando eu resolvo lá o b ao quadrado menos 4ac, dê um número negativo, por exemplo, menos 11, é negativo. Por que não existe raízes reais? Pois não temos raiz quadrada de números negativos dentro dos reais. E uma paródia da música, amiga da minha irmã, do Michel Teló, letra professora Mara Pereira. Eu vou fazer leitura e adiante nós vamos assistir a professora Mara com seus alunos, né, no canto. Então, agora é a fórmula de Bhaskara que você vai aprender. Se você esquecer, é só cantar que você vai saber. Se delta é igual a zero, as raízes são iguais. Se delta é maior que zero, essas raízes serão diferentes. Mas se delta for menor que zero, não precisa continuar, pois a equação não terá solução no conjunto dos reais. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Mas tenho ainda que saber que o x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, vamos assistir.
precisa continuar, pois a equação não terá solução. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, mas tem ainda que saber que o x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Delta é igual a B ao quadrado menos 4ac, mas tenho ainda que saber que o x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Delta é igual a B ao quadrado menos 4ac, mas tenho ainda que saber que o x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Vamos lá, galerinha do nono, iniciando a resolução de equações do segundo grau completas. Então, o primeiro passo nosso aí é escrever os coeficientes. O que são os coeficientes? Como nós vimos nas aulas anteriores, né, o percurso histórico da equação do segundo grau, o estudo dos seus coeficientes e a resolução de equações do segundo grau incompletas. Aqui nós vamos estudar as equações do segundo grau completas. Hoje há vários métodos há alguns métodos de resolução do segundo grau, mas nós vamos estudar este. Então, a nossa equação do segundo grau, 2x ao quadrado mais x menos 3 igual a 0. O primeiro passo é escrever os coeficientes. Quem são os coeficientes? A, B e C. Quem é o coeficiente? A é o número que acompanha a letra ao quadrado, x ao quadrado, 2. Quem é o coeficiente B? É o número que acompanha o x, né? Toda vez que a letra não tiver nenhum número acompanhando ela, a gente sabe que existe um número que é 1. O 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes x é x. Mas ele fica invisível aqui, né? Porque 1 vezes x é x. Então, a letra não aparecendo nenhum número na frente dela, a gente sabe que é 1. E o C é um número puro, que não tem letra, né? Menos 3. Então, o primeiro passo, escrever os coeficientes. O segundo passo, escrever o discriminante, o delta. Esse triângulo aqui, né? Eu costumo dizer que o delta é o triângulo, porque a gente sabe-se, né? Que o delta é a quarta letra do alfabeto grego, cuja forma maiúscula se assemelha a um triângulo que, para os gregos antigos, simboliza os 4 elementos. Então, eu vou escrever aqui o meu delta, que corresponde b ao quadrado menos 4 vezes o A, coeficiente A, vezes o coeficiente C. O terceiro passo, calcular o meu triângulo, o meu delta, o meu discriminante. Então, quando eu falo em calcular, eu vou substituir. Qual é o valor de B? Eu vou substituir qual é o valor de A e eu vou substituir qual é o valor de C. Sempre é uma receitinha de bolo. Sempre vai ser menos 4 vezes. Menos 4 vezes. Sempre vai ser menos 4 vezes. E o B sempre vai estar elevado ao quadrado. Então, vamos substituir. Agora eu vou calcular. Calcular o delta, substituir e resolvê-lo. Então, qual é o valor de B? B é 1. 1. Só que sempre vai estar elevado ao quadrado, ao expoente 2. Sempre é menos 4 vezes o A, 2, vezes o C, menos 3. Fez a substituição dos coeficientes A, B e C? Vamos resolver. Primeiro aqui eu tenho multiplicação e potência. Quem eu resolvo primeiro? Potência. Eu resolvo primeiro aqui, ó.
Vou colocar para vocês verem aqui. Eu vou resolver primeiro. Sempre eu resolvo primeiro a potência. Porque lá na ordem, potência, raiz, multiplicação, divisão, adição, subtração. Na ordem que aparecer. Quem aparece primeiro? Quem aparece primeiro aqui, nessa minha, né, expressãozinha numérica, é quem eu vou resolver primeiro é a potência. Então, eu vou lá, vamos resolvê-la. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Agora, como tudo é vezes, ó, essa parte aqui todinha sempre vai ser multiplicação, eu vou fazer o joguinho do sinal, porque tudo é vezes. Menos com menos, sinais iguais, positivo. Fiz o jogo do sinal, agora eu vou multiplicar os números. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 1 mais 24, 25. Então, eu resolvi, eu calculei e resolvi o meu delta. Agora, o quarto e último passo, substituir na fórmula resolvente da equação do segundo grau e resolver. Professor, que fórmula resolvente é essa? X é igual menos o b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o a, coeficiente a, vezes o coeficiente c, sobre, isso tudo sobre 2 vezes o a. Aqui no Brasil, costuma-se chamar fórmula de Bhaskara, aqui no Brasil. Mas vamos denominá-la de fórmula resolvente da equação do segundo grau, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é o meu delta? B ao quadrado menos 4 vezes AC, isso tudo sobre 2 vezes o A. E agora, professor, como que eu faço para encontrar o valor, né, desse x? Eu vou substituir os coeficientes A, B e C. Então, resolver uma equação do segundo grau é jogar nas fórmulas e fazer as substituições dos coeficientes. Então, menos o B menos da fórmula. Agora, qual é o valor de B? 1. Poderia abrir um parênteses, colocar mais 1, fazer jogo do sinal, mas vou colocar 1. Mais ou menos raiz quadrada. Então, vamos lá. Raiz quadrada. B, 1. Tá aqui o B. Elevado ao expoente 2, que é o quadrado. Menos 4 vezes o A. Aí, professor, foi bom que aconteceu. Eu preciso de fazer isso tudo aqui. Eu já fiz no terceiro passo. Não precisa disso tudo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos apagar. E aqui, ó, no lugar, aqui, ó, ficaria raiz quadrada de delta. Delta já foi encontrado. Eu fiz propositalmente, tá? Para não ficar naquela redundância, né? Naquele pleonasmo matemático. Então, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Vamos melhorar aqui, ó, nosso traço de fração, né? Vamos melhorar aqui um pouco. Sempre aqui, ó, igual. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Por isso que você encontra o triângulo primeiro, o seu delta, né? O seu discriminante. Para você só substituir, agora é só substituir. Então, retomando a minha fala, para você resolver a equação do segundo grau, você vai substituir os coeficientes A, B e C e o delta, né? Nesse modo de resolver, tá, gente? Então, eu vou ter menos, qual é o valor de B? 1, mais ou menos raiz quadrada de delta. Qual é o valor de delta encontrado? 25. Sobre 2 vezes o A. Qual é o valor de A? Aquele, 2. Eu vou ter menos 1,
mais ou menos raiz quadrada de 25, 5, porque 5 vezes 5, 25, 2 vezes 2, 4. Quando eu chego aqui, eu vou resolver, faço até um V, eu vou resolver. Como eu tenho, o meu maior expoente é 2, então tem duas raízes. Eu vou chamar de x' a primeira, ou x1, vou chamar de x duas linhas a segunda, ou x2, como a minha incógnita aqui é x, então vou resolver nesse espaço, ó. Primeiro, o x', eu vou copiar todos os números, menos o sinal do meio. Então, vou copiar menos 1, 5, o traço. O x duas linhas, ó, o x duas linhas, abrir um espaço aqui, aqui. Eu vou copiar também todos os números, ó. E aí, para a minha primeira raiz, eu vou escolher o sinal do meio positivo. Para a minha segunda raiz, para o meu x duas linhas, eu vou escolher o sinal do meio negativo. Então, eu tenho 5 menos 1, 4. Dividido por 4, 1. Devo 1 e devo 5, devo 6. Sobre 4, eu vou ter menos, posso simplificar aqui, né? Por 2, 6 dividido por 2, 3, 4 por 2, 2, menos 3 meios, que corresponde a menos 1,5. Então, a solução, né? A solução da minha equação, é 1, menos 3 meios, né? Ou menos 1,5. Aí você, como como nós estamos aqui trabalhando com conjuntos, então nós vamos observar que a ordem dos elementos aqui, ó, isso aqui é um conjunto, então as ordens dos elementos não alteram. Eu posso colocar o 3 meios na primeiro e depois 1 no segundo. Pronto, resolvemos aqui a nossa primeira equação do segundo grau. No nosso exemplo B, x² menos 3x mais 5 igual a 0. Primeiro passo, escrever os nossos coeficientes A, B e C. Então, o A, quando é o número que acompanha a letra ao quadrado, a gente sabe que é 1. Né? Quando não tem número, a gente sabe que existe 1 vezes 1 é o elemento neutro da multiplicação, 1 vezes x², x². Quando a letra tiver sem número na frente, acompanhada, a gente sabe que sempre vale 1. O B é quem está com o x menos 3 e o C é o número puro sem letra, 5. Agora, eu vou escrever o meu triângulo, meu delta, b² menos 4 vezes A vezes C. Agora eu vou calcular o meu delta. O B, vou substituir. Vou colocar, como ele é menos 3, a casinha do parênteses, do negativo, a casinha, eu costumo falar que a casinha do número negativo é o parênteses, né? O número negativo fica entre parênteses, nesse caso aqui. Vou colocar expoente 2, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Delta é igual, sempre aqui, gente, ó, vai ser mais, porque sempre o expoente vai ser 2. Então, o sinal sempre, no joguinho, sempre vai ser mais, porque menos com menos dá mais, né? Multiplicando, menos 3 vezes menos 3. Se fosse positivo, sempre vai ser mais, né? Toda vez que o expoente é par, a regrinha fala que o sinal é positivo, eu expliquei por quê. Um aluno fala, 3 vezes 2, 6, tá errado. 3 vezes 3, 9. Agora, não apareceu o sinal nem no 1, nem no 5. Quando não aparece o sinal, o número é positivo. Então, menos, como é multiplicação, menos com mais, menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. 4 vezes o 5, 20. Delta é igual, devo 20 e tenho 9, devo 11. Aí, pessoal, esqueci de falar no exemplo A. No exemplo A, o delta deu positivo. Nós vimos lá no exemplo A
que o nosso delta deu 25. Então, quando o delta é isso aqui, ó. O delta é o triângulo. Então, quando o triângulo der um número positivo, nós temos duas raízes reais e diferentes. Nós vimos lá, né, que foram 1 e menos 3/2. Agora, quando o delta, né, der um valor negativo, não existe raiz real. Não existe raízes, né, reais. Agora, no conjunto dos números reais não existe, mas no conjunto dos números complexos existe sim. Isso aí a gente vai ver mais adiante. Então, a minha solução, ela é vazia, ó. Eu posso representar-o dessa forma, como nós estudamos conjuntos no nono ano, no primeiro bimestre, presencialmente. Né? Eu posso também representar assim, ó, não existe x1, né? Vamos, outra forma de representar. Aqui, deu uma bugada aqui, peraí. Uma travada aqui, mas eu poderia colocar x1. Deixa eu fechar aqui. Eu poderia colocar x1 e x2, né? x1, né? E x2 pertencente ao conjunto dos números reais. Tá? Eu poderia também escrever dessa forma. Nosso exemplo C, 2x² mais 28 igual a 12x mais 10. A gente sabe que a equação do segundo grau, ela é escrita na forma ax² mais bx mais c igual a 0. Então, vou ter que reduzir para essa forma. Então, eu vou, primeira coisa aqui, vou fazer um rascunho aqui no cantinho. Eu vou copiar tudo que está antes do igual. O que está antes do igual? 2x² mais 28. E eu vou trocar o sinal de tudo que está depois. O que está depois do igual? 12x mais 10. Ele vai pular o igual, né? 12x está depois. Vai para antes do igual, né? Para o meu primeiro membro, está no segundo membro, depois do igual. Ele vai para antes do igual, que é o meu primeiro membro. Então, menos 12x. Mais 10. Tá depois, vai antes, menos 10. Agora eu coloco igual a 0. Né? Então, eu vou ter, né, 2x² menos 12x. Nós vamos ter aqui 28 menos 10, 18, igual a 0. Porém, eu posso simplificar essa equação do segundo grau, dividir tudo por 2, porque todos os coeficientes são divisíveis por 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x², x². Repete o sinal. Menos 12 dividido por 2, 6. Repete a letra. Repete o sinal. 18 dividido por 2, 9. Igual a 0. Né? Agora, a partir dessa minha equação do segundo grau redutível aqui, ó, nós vamos escrever os coeficientes A, né? O coeficiente A é 1, é o número que acompanha a letra ao quadrado. O B é menos 6, é o que acompanha o x, né? A letra é menos 6. Menos 6. E o C é um número puro, é o que não tem letra. Então, eu escrevi os coeficientes A, B e C. Agora, eu vou escrever o meu discriminante, o meu triângulo, que é B² menos 4 vezes A vezes o C. Agora, eu vou resolver ele. O B é negativo, coloco parênteses, vou substituir o B, né? Caso do número negativo é o parênteses. Expoente 2 menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. Então, nós vamos ter aqui, continuar aqui embaixo, apagar,
Delta é igual, sempre aqui o sinal vai ser, o resultado aqui vai ser positivo, porque o meu expoente é par. Então, 6 vezes 2, 12, tá errado. 6 vezes 6, 36. Como aqui é multiplicação, joguinho do sinal. Se só tem um negativo, eu repito ele. Nem preciso fazer menos com mais menos. Só tem um negativo, eu repito. Lembrando que aqui a gente tem aquela regrinha. Eu conto os negativos. Se der par, sinal aqui é positivo. Eu conto os negativos aqui. Se der um número ímpar, sinal aqui é negativo. Então, tem dois sinais negativos. 2 é par, aqui vai ser mais. Eu conto, tem 3 sinais negativos. 3 é ímpar, aqui vai ser menos. Ou você pode fazer menos com menos, mais. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Delta é igual, 36 menos 36, 0. Agora eu vou para o meu quarto e último passo, que é substituir na fórmula resolvente e resolver. Fórmula resolvente, x é igual menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Eu vou ter, vou substituir menos, o menos da fórmula. O b é menos, então eu vou abrir um parênteses, mais ou menos raiz quadrada de 0, isso tudo sobre 2 vezes o a. Qual é o valor de a? 1. É igual, faço a carinha aqui, ó, porque eu vou ter joguinho dos sinais. É como se fosse menos 1 vezes menos 6, né? Então, eu ensino assim vocês. Faz a carinha, né? Menos com menos, mais 6, mais ou menos raiz quadrada de 0, 0. Porque 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. Pessoal, vamos observar o nosso delta. Então, nós observamos, lá no exemplo A, delta positivo, deu 2 raízes reais e diferentes, menos 3 meios e 1. No exemplo B, delta negativo, não existe raízes reais no campo dos números reais. Só que aqui o delta deu igual a 0. Então, as minhas raízes, nesse caso, quando o delta, que é o triângulo, for igual a 0, as raízes serão idênticas. Eu vou ter 2 raízes reais iguais, né? Eu costumo dizer também, é uma raiz dupla, porque são 2 raízes reais iguais. São raízes idênticas. Então, eu não preciso fazer x1, x2. Posso fazer, mas eu posso simplificar mais esse passo. Por quê? Vamos lá, né? Se o x1 é igual a x2, eu posso vir 6 mais 0, 6. 6 menos 0, 6. Dividido por 2, 3. A minha solução é 3. Caso eu fosse fazer x1, x2, o x' e x2 linhas, daria 3 e 3. Tá bom? Mas aqui eu posso ir direto. Professor, por que no exemplo A eu fiz 4 passos? No exemplo C eu fiz também 4 passos. E por que no exemplo B eu parei no 3º passo? Porque no exemplo B, o seu delta deu menos 11. Quando o delta dá negativo, você para no 3º passo. Porque não existe raízes reais. Continuando o nosso último exemplo, letra D. Z ao quadrado sobre 5 mais 7 décimos mais Z mais 1 sobre 2. Agora aqui não é X. A gente já falou, né? Na matemática, geralmente, a gente utiliza as últimas letras do nosso alfabeto, mas eu posso ter qualquer letra, A, B, C, D, E, F. Né? Cuidado para você colocar lá no delta, ao invés de X, colocar agora é Z. A minha incógnita aqui é Z. Então, nós vamos observar aqui o seguinte. Primeiro, se eu tenho o denominador, que é 5, 10 e 2, eu tenho que tirar o MMC. O que é o MMC? O menor múltiplo comum. De 5, 10 e 2 é 10. É o meu menor múltiplo. Né? Caso você esqueça, você vai lá e faz, ó, 2, né? 10 e 5. Eu vou pelo menor número primo,
no caso, que é o 2, né? Vai dar 1, 2 dividido por 2, 1, 10 dividido por 2, 5. Aquele que não divide exato, que não é divisível, eu repito. Então, agora eu vou por 5, repito 1, sempre 1 repete. 5 dividido por 5, 1, 5 dividido por 5, 1. E multiplico. 2 vezes 5, 10. É o meu MMC. A gente ensina vocês, divide pelo de baixo, pega o MMC e multiplica pelo de cima. Hoje eu vou ensinar um pouco diferente. Primeiro, até porque eu tenho que reduzir essa equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, vou ter que passar tudo para o primeiro membro, tirar o MMC, fazer uma organização aí, né? Organizar essa minha equação do segundo grau, né? Até ela chegar nessa forma. X ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tem que ser, né? Então, eu vou lá. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou repetir essa equação aqui. Vocês podem fazer 10 dividido por 5. 2. 2 vezes e ao quadrado. 2e ao quadrado. Podem fazer 10 dividido por 10, 1 vezes 7, 7. 10 dividido por 2, 5, abre parênteses. Mas hoje eu vou ensinar um outro jeito que vocês podem fazer. Eu vou colocar aqui z ao quadrado sobre 5 mais, vou dar um espaço, 7 décimos, igual, vou dar um espaço, z mais 1. Então, o que nós vamos fazer? É a mesma coisa, tirar o MMC é a mesma coisa que eu multiplicar todos os meus numeradores aqui por 10. Então, eu vou colocar aqui 10 vezes isso, 10 vezes e 10 vezes. Eu estou multiplicando aqui, né? O numerador e o denominador. Vou multiplicar cada termo aqui por 10. Então, eu venho 10 dividido por 5. Posso fazer essa divisão direto, porque aqui é vezes mais e menos, né? Não pode dividir isso direto, não, só no produto. 2, repete z ao quadrado. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 7, 7. Igual, 10 dividido por 5, 5. Repete z mais 1. Como ele é um binômio, tem dois termos, eu abro um parênteses. Num binômio, num trinômio. Então, eu vou ter 2z ao quadrado mais 7, aqui eu vou fazer a propriedade distributiva, o chuveirinho, 5 vezes z, primeiro sinal, mais com mais, 5 vezes z, 5z. Como é positivo, parênteses, e o 5 é positivo, não precisa nem de fazer jogo dos sinais. 5 vezes mais, 5 vezes 1, 5. Então, eu vou repetir tudo que está antes do igual, 2z ao quadrado, mais 7, e tudo que está depois, eu vou passar para cá com sinal trocado. Menos 5z, menos 5, igual a 0. Então, nós vamos ter 2z ao quadrado, menos 5z, e aqui eu vou ter, tenho 7, devo 5, tenho 2, igual a 0. Agora, eu vou tirar o coeficiente a. É quem está com a letra ao quadrado, letra ao quadrado, z ao quadrado 2. O coeficiente b é quem está com z com a letra menos 5, que é o número, né? O número, o coeficiente é número, né? O b é o número que acompanha o z. E o c é um número puro, que não tem letra, o termo independente 2. Agora eu vou escrever o triângulo, né? Que é o delta, o discriminante, b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Agora, eu vou resolver o meu discriminante. Eu vou resolver substituindo. Qual o valor de b? Menos 5. Então, a casa do número negativo é o parênteses. Coloco o expoente 2. Vou apagar o quarto passo. Aí, eu vou menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 2. Delta é igual. Sempre aqui o sinal é positivo, porque o expoente é par. Não é 10. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, 25. Bem, aqui não é necessário fazer o jogo dos sinais. Eu tenho um negativo, então repete ele. Um negativo repete. É ímpar, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 25
menos 16, 9. O delta, se o triângulo der um número positivo, eu tenho duas raízes reais diferentes. Então, eu vou fazer o meu quarto passo. Então, eu vou lá para o meu quarto passo, que é jogar na fórmula resolvente. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Aí é o erro, não é x. Aqui agora, proposital, é z. A minha incógnita é z. Z é igual, que eu sei que é a minha raiz, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Vamos substituir. Menos da fórmula, abro um parênteses porque o b é negativo. Eu tenho o da fórmula e o do número. Mais ou menos raiz quadrada. Agora, vamos fazer direto? Raiz sem substituir. Poderia fazer raiz quadrada de 9. Raiz quadrada, né, substituir aqui, ó, raiz quadrada de 9. Mas agora vamos fazer no automático, direto, já que nós... Espero que vocês, né, já que nós entendemos o conceito aqui. Raiz quadrada de 9, 3. Sobre 2 vezes a. Ao invés de eu colocar 2 vezes o a é 2, eu posso fazer direto. Vou apagar aqui. Posso vir cá e fazer 2 vezes 2, 4. Outra coisa aqui, uma outra observação. Ao invés de eu abrir de novo um número, um parênteses aqui, automaticamente, você pensa assim, ó. Se aqui é negativo e o número é negativo, o meu b aqui é menos 5 negativo, aqui vai ser mais 5. Se a fórmula é negativa e o meu b é positivo, aqui vai ser negativo. Então, 2 negativos, o resultado positivo. Um negativo e um positivo, o meu resultado aqui desse sinal daqui, negativo. Ou você pode fazer passo a passo, igual eu ensinei em todos os exemplos anteriormente. Mas podemos fazer no automático, a partir do momento que você já entendeu e praticou bastante a ideia, né? Varia de aluno para aluno. Então, eu vou fazer agora, eu fiz x' x duas linhas, agora eu vou fazer x1, e agora errei de novo, não é x, propositalmente. Vou fazer z1, posso fazer z duas linhas, e vou fazer z2. Posso fazer z duas linhas, né? Você escolhe. Então, eu vou repetir os números aqui, 5, 3, 4, em ambos, 5, 3, 4. Aqui eu vou escolher o sinal positivo e aqui eu vou escolher o sinal negativo. A diferença é essa. 5 mais 3, 8. 8 dividido por 4, 2. 5 menos 3, 2. Repete o 4, vai dar uma fração. 2 quartos eu sei que é um meio, né? Uma fração equivalente a 1 meio, mas vamos simplificar por 2. Quem não consegue visualizar, enxergar 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2, que é 0,5 meio, que é igual a 2 quartos. A minha solução, eu vou fazer lá, solução, né? Eu vou ter minha solução, eu vou colocar 1 meio, ou 0,5 e 2. Mas tá errado, o 2 tem que ser colocado primeiro. A ordem dos fatores, a ordem dos elementos, aqui no conjunto, não importa. Como esse aqui é um conjunto, não importa a ordem dos elementos. Finalizamos aí. E aí, professor, mas quando o A, o B e o C podem ser uma raiz? Ou quando o A ou o B ou o C podem ser números decimais? Aí vocês vão praticar, vou deixar para vocês fazerem esses casos lá na nossa lista de exercícios. Forte abraço para vocês aí.